Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do primeiro versículo. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra é viva, eficaz, e a palavra do Senhor nunca volta vazia, mas cumpre o Teu propósito, cumpre a Tua vontade na nossa vida. Nós nos submetemos à Tua autoridade e com reverência à palavra do Senhor, queremos ouvir a Tua voz e estar atentos, prontos para ouvir, prontos para obedecer, não como meros ouvintes, mas como praticantes fiéis da Tua palavra. Pai, fale ao nosso coração, Senhor, revela-nos a Tua vontade e trata com cada um de nós como o Senhor precisa tratar, que a palavra do Senhor fale pessoalmente, individualmente, o que cada um necessita ouvir, ó Pai, e que coletivamente o Senhor fale conosco para nos aperfeiçoar e para que, como povo do Senhor, igreja do Senhor, nós sejamos melhores ao sairmos daqui nesta noite. Pai, oramos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Irmãos, é importante que a gente tenha muita reverência diante da presença de Deus, diante da palavra de Deus, não apenas de forma física, porque algumas pessoas pensam assim, na hora da leitura da Bíblia, eu prefiro, ou eu deveria ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, mas muito mais reverência à palavra de Deus nós demonstramos quando nós ouvimos atentamente e obedecemos, do que apenas ficando em pé, ou não ficando em pé na hora de uma leitura. Muito mais reverência nós temos diante de Deus e da sua palavra, quando nós não deixamos nada nos distrair na hora do culto, quando a gente não se levanta para ir ao banheiro ou beber água, e nada que seja desnecessário durante a palavra de Deus. Muito mais reverência a gente demonstra quando nós ouvimos a palavra e saímos daqui dizendo assim: Senhor, eu quero obedecer, eu quero praticar o que o Senhor tem falado, o que o Senhor falou comigo nessa noite. Porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus cumpre o propósito determinado por Deus. E não é palavra de homem, é palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. E quantos querem que Deus fale com você nessa noite? Esse texto que lemos, e alguns outros textos da Bíblia, nos apresentam uma família. E eu quero perguntar aqui, quem ama a sua família? Levanta a mão e diga: eu amo a minha família. Diga: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Glória a Deus, como Deus ama as famílias. E é muito importante que você lute pela sua família, porque o diabo, neste século 21, tenta destruir as famílias, desmantelar as famílias. Satanás ataca
de forma sorrateira as famílias, o casamento, os filhos, e Deus tem um propósito e quer abençoar cada família. Esse texto nos apresenta uma família, não era um casal, não eram os pais, mas 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. 3 irmãos que moravam num pequeno povoado chamado Betânia, bem pertinho de Jerusalém, 6 quilômetros do templo de Jerusalém na época de Jesus, povoado de Betânia, que significa casa dos aflitos ou casa dos pobres, um lugar onde Jesus frequentava e uma família que Jesus amava. E sempre que nós olhamos para a nossa família, ou sempre que nós olhamos para a igreja, e eu quero trazer estes exemplos de Marta, Maria e Lázaro para o contexto da igreja, sempre nós encontramos as Marias, ou os Mários, as Martas, ou os Martos, e os Lázaros, ou as Lázaras. São 3 pessoas que mostram e identificam muito de como são as pessoas no reino de Deus, na igreja, no relacionamento com Jesus. Eu quero rapidamente dizer que a Marta são aquelas pessoas que têm as características voltadas ao trabalho, à dedicação na obra do Senhor. As Marias são aquelas pessoas que têm como característica principal a adoração, a oração e a presença de Deus. E os Lázaros são aqueles que têm como característica principal de ser um milagre de Deus numa pessoa improvável de dar certo, mas que com Jesus dá certo. Sempre nós encontramos Martas, Marias e Lázaros nas igrejas. Talvez você pode até ter a característica de um destes e um pouco de outra característica também. Alguns são um pouco de Marta misturado com Maria, vira uma martaria. Outros são um pouco de Maria misturado com Marta, vira uma Mariarta. Outros podem ser um pouquinho de Lázaro misturado com Maria, vira um Mari Lázaro. Mas é certo que nós vamos ver na vida destas 3 pessoas, desses 3 irmãos, algumas coisas muito próprias e pertinentes à vida de cada um de nós. Primeiro eu quero falar de Marta. Marta é conhecida por causa do texto bíblico de Lucas, capítulo 10. Marta, trabalhadora, dedicada. Jesus estava na casa dela, casa de Maria, de Marta, de Lázaro. Em Lucas 10, Jesus estava ali, a Maria estava sentada ouvindo Jesus e a Marta estava trabalhando. Lucas 10, 41 diz assim: respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então Marta tem como característica principal trabalhar na obra do Senhor, é dedicada. E também os Martos, são dedicados, trabalham na obra de Deus, às vezes ficam até afadigados, preocupados com muitas coisas. Às vezes Jesus tem que dizer: Marta, Marta, ei, mais devagar um pouco. Marta, Marta, eu não vou atender seu pedido e tirar Maria daqui não, porque a Maria escolheu a boa parte e eu não vou tirá-la daqui, Marta. Porque às vezes as Martas olham para as Marias e acham que as Marias estão fazendo corpo mole na obra do Senhor, porque a Marta é aquela que persevera, é aquela que é dedicada, é aquela que trabalha, se preocupa com a obra de Deus, cuida da estrutura, se dedica, faz a obra. E isso é importante no reino de Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos ser firmes, abundantes e perseverantes na obra do Senhor, porque a obra do Senhor não é em vão.
O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Jesus escreveu a várias igrejas, nas cartas enviadas às igrejas da Ásia, no Apocalipse, que ele estava vendo o trabalho daquelas igrejas. Então, trabalhar na obra do Senhor é uma bênção, é uma necessidade. No vocabulário das Martas, você vai ouvir frequentemente a expressão: vamos fazer a obra do Senhor, vamos realizar a obra de Deus. As Martas na igreja são aquelas pessoas que trabalham duro, trabalham incansavelmente, tomam a iniciativa do trabalho. Eu pergunto para você, como teria sido a visita de Jesus na casa de Marta, Maria e Lázaro, quando Maria estava sentada aos pés de Jesus, se Marta não tivesse preparado o jantar? Será que eles teriam recebido Jesus tão bem? Então Marta é aquela pessoa que trabalha, que se dedica, mas não é só isso. Quero acompanhar em João capítulo 11, algumas características que a Bíblia nos fala do relacionamento de Marta com Jesus, onde nós aprendemos algumas coisas. João 11, 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria fez o quê? Ficou em casa. Diga: Marta foi encontrar Jesus, mas Maria ficou em casa. Isso é significativo demais. A família de Marta e Maria agora estava vivendo o luto pela morte de Lázaro, seu irmão. Era um tempo de sofrimento, era um tempo de angústia e de choro. E Jesus se aproximou da cidade, do povoado de Betânia, e Marta e Maria ficaram sabendo que Jesus estava se aproximando. Marta tomou a iniciativa de ir a Cristo. Maria ficou em casa. A adoradora Maria, aquela que amava a presença de Jesus, ficou em casa. Mas Marta tomou a iniciativa e foi até Jesus. E veja também na sequência o diálogo de Jesus e Marta, o que isso nos revela. Verso 21, disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Olha a característica de Marta, ela acreditava em milagres de Jesus. Ela era trabalhadora, sim, mas ela tinha uma fé poderosa em Jesus Cristo. Ela disse: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que você pedir. Ela estava acreditando num milagre, mesmo agora com o seu irmão morto. Marta é mulher de fé, Marta acreditava em Jesus. Vamos continuar, veja a sequência. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus disse para ela: Marta, seu irmão vai ressuscitar. Ela demonstra agora conhecimento, e ela diz: eu sei, eu conheço. Ela estava demonstrando que conhecia as Escrituras. Eu conheço as Escrituras. Eu sei que na ressurreição, no último dia, Lázaro vai ressuscitar. Marta tinha conhecimento da palavra de Deus. Ela não era só aquela que trabalhava ansiosa e afadigada, não. Ela tinha iniciativa para ir a Cristo. Ela acreditava que Jesus podia fazer um milagre. Ela tinha conhecimento da palavra de Deus. E aí Jesus responde para ela no verso 25, uma das maiores revelações de Jesus na Bíblia, que Jesus revelou-se a alguém, ele revelou-se para Marta. Leia comigo o verso 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição
e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Pode aplaudir. Jesus se revelando como a ressurreição e a vida. Diga comigo: Jesus é a ressurreição e a vida. Irmãos, não tem vida sem Jesus, não tem ressurreição sem Jesus. Ele se revelou: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus se revelou para quem? Para Marta, mulher dedicada, mulher trabalhadora na obra do Senhor. Eu sou a ressurreição. E aí Jesus termina perguntando para ela: você crê nisso, Marta? Verso 27, ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Marta acreditava que Jesus é o Salvador. Marta tinha a fé verdadeira em Jesus. Então, Martas na igreja, as Martas e os Martos são aqueles que trabalham com dedicação, são aqueles que lutam pela obra do Senhor, são aqueles que se dedicam, às vezes até estão afadigados, às vezes até se incomodam com as Marias, mas Jesus diz: não incomode a Maria, eu não vou tirar ela da adoração, Marta. Mas Martas têm conhecimento, têm fé e têm experiências gloriosas com Jesus Cristo. Talvez você seja uma das Martas na nossa igreja, e isso é muito importante, porque Deus precisa daqueles que trabalham na sua obra. Esse texto também nos apresenta Maria. Lá em Lucas 10, nós vemos Maria assentada aos pés de Jesus. Aqui em João 11, no versículo 2, a Bíblia diz que Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. Maria era uma adoradora extravagante, uma adoradora apaixonada, adorava. Jesus estava na casa dela, Marta estava servindo, mas Maria estava ali assentada aos pés de Jesus, ouvindo tudo, recebendo tudo do Mestre. Fome e sede de ouvir as palavras de Jesus. Adoradora. Certo dia, ela pegou um perfume caríssimo e derramou aos pés de Jesus, e chorava aos pés de Jesus, e enxugava os pés do Mestre com os seus cabelos, beijava os pés de Jesus. Maria era uma adoradora apaixonada por Jesus. Ela queria a presença de Jesus. Maria e Marios são aqueles que, no vocabulário, na vida deles com Deus, eles desejam a presença, eles falam sobre a presença de Deus, eles querem amar, eles querem orar, eles querem adorar o Senhor, custe o que custar. E às vezes as Marias são mal interpretadas e julgadas pelos outros. Até a Marta estava dizendo: Mestre, o Senhor não se incomoda que minha irmã fica aí, e eu estou aqui trabalhando, e ela está aí só ouvindo. Os fariseus, quando viram Maria beijando e chorando nos pés de Jesus e enxugando com o cabelo, não entenderam aquele ato de adoração extravagante. Mas a Maria e os Marios na igreja, eles querem a presença de Deus, eles não estão importando-se se os outros vão achar que ele é extravagante, ou se vão pensar que ele quer aparecer ou que ele não quer aparecer. Ele só quer a presença de Deus, ele só quer sentir o mover do Espírito Santo na sua vida, porque a Maria não vive sem a presença de Jesus.
são adoradores. Mas João capítulo 11, no versículo 20, nos mostra uma coisa perigosa. E eu quero alertar as Marias, as Martas, os Lázaros, porque no verso 20 nós lemos que quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. A notícia chegou naquela casa: Jesus está chegando. Jesus está próximo de Betânia, na entrada do povoado. O normal seria nós esperarmos a Maria saindo correndo para se prostrar aos pés de Jesus. Mas Maria ficou em casa. Marta correu lá. E Maria só foi, lá no versículo 28, olha só. Lá no verso 28, e depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Maria só foi depois que Marta falou: o mestre está te chamando. E ela sai correndo. No verso 29, ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Você notou que Maria disse a mesma frase que Marta já havia dito para Jesus? Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E o fato de Maria ficar em casa e Marta correr, e Marta ter tomado a iniciativa e a adoradora Maria ter ficado em casa, isso pode nos dar uma ideia, e nós podemos pensar juntos. A Bíblia não afirma que aconteceu isso, mas nós podemos pensar se o fato de Maria ter ficado não demonstra que ela estava um pouco ressentida ou decepcionada com Jesus. Porque eles mandaram recado, Marta e Maria mandaram recado, lá no começo do capítulo: Jesus, Lázaro, a quem amas, está doente. E agora Jesus chega, as duas dizem a mesma frase: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que isso me preocupa, irmãos? Sabe o que eu vejo muito na vida de pessoas que amam a Deus e que são amadas por Deus? Problemas no coração. Coração ferido, machucado ou envenenado. O que o diabo mais quer é envenenar o seu coração. De alguma maneira. Envenenar. Talvez é aquela atitude que alguém fez e que te deixou com raiva. E aquela raiva, aquele ódio, que você não combateu, porque quando vem a raiva, a Bíblia nos dá até o pôr do sol para eliminá-la. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mas tem pessoas que alimentam aquela raiva e começam a ter um sentimento de vingança. Começam a desejar que aquela pessoa exploda, ou que aquela pessoa sofra, ou que aquela pessoa morra, ou que aquela pessoa suma, ou que aquela pessoa pague muito caro o que ela fez. O que é isso, irmãos? É ódio, é vingança. Jesus ensinou que nós devemos amar até os nossos inimigos. Mas como o coração do homem, como é que o coração das pessoas muitas vezes é envenenado?
às vezes por uma amargura, um ressentimento, uma mágoa. Em Hebreus, no capítulo 12, a Bíblia diz: tome cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando contamine você e contamine muitos. Raiz de amargura, pessoas amarguradas, amargas, ressentidas com alguém ou com alguma coisa. Isso está machucando, está mexendo, está ferindo, está sujando o coração. Outra coisa que machuca e mexe com o coração é a expectativa que a pessoa cria, mas não acontece o que ela criou aquela expectativa. E como nós somos bons para criar expectativa? Provérbios diz que a esperança adiada, a esperança atrasada, fere o coração, machuca o coração. Mas de quem é a culpa de ter criado essa expectativa? Quem prometeu algo para você e não cumpriu? Muitas vezes a expectativa, quem criou, foi a sua própria imaginação. Eu fico pensando se Marta e Maria, quando mandaram avisar Jesus, Lázaro, a quem amas, está doente. Jesus não mandou uma mensagem dizendo: olha, estou indo correndo. Jesus não tinha prometido: olha, Marta, Maria, Lázaro, eu amo vocês, e se acontecer qualquer coisa, eu vou estar aqui correndo, e eu vou curar, e não vou deixar nenhum mal acontecer. Jesus não tinha prometido isso para eles. E a Bíblia deixa claro no versículo 6, que mesmo amando Marta, Maria e Lázaro, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. E de onde Jesus estava até Betânia, demorava talvez mais 2 dias ou 3 dias de viagem. Então Jesus não chegou quando eles esperavam. Jesus não chegou na hora que eles tinham expectativa que Jesus chegasse. Então é por isso que eu quero te dizer: guarde o seu coração. De tudo o que se deve guardar, a Bíblia diz que nós devemos guardar o coração, porque do coração procedem as saídas da vida. A fonte para todas as áreas da sua vida é no coração. Se o coração está envenenado, com expectativa frustrada, com mágoas ou ressentimentos, com ódio ou qualquer tipo de sentimento ruim, todo o corpo fica contaminado. Tem Marias que ficam emburradinhas, porque o mestre não veio na hora que eu esperava, porque não aconteceu o que eu queria. E era uma adoradora, mas que ficou em casa. Então diga para quem está do teu lado: sobretudo, guarde o seu coração, porque dele procedem todas as coisas na sua vida. Coloque a mão à altura do seu coração e diga: do meu coração procedem todas as coisas na minha vida. É o coração. Sabe onde está o seu problema? No seu coração. Sabe de onde surgem as contendas, as iras, os homicídios, os adultérios, os roubos e todas as coisas? Jesus disse que procedem do coração. É no coração. O diabo vai tentar de todas as maneiras dominar seu coração. Às vezes com uma tristeza. Quanto tempo Maria ia ficar de luto, chorando a morte de Lázaro?
Muitas vezes o diabo quer prender você por causa de um problema, paralisando sua vida, seu ministério, seu trabalho, sua família, mas é hora de levantar-se e tomar a iniciativa e seguir até Jesus, porque mesmo com lágrimas ou dor, a Bíblia diz, leve a preciosa semente, andando e chorando, leve a semente, porque um dia você voltará trazendo os molhos, uma colheita abundante, porque você não parou, mesmo na hora do choro. Não pare, não fica choramingando em casa. Deus tem coisas grandes para a sua vida. E por último eu quero falar de Lázaro. Lázaro representa aqueles que são um milagre de Deus. Quem aqui reconhece que é um milagre de Deus a sua vida? Onde você chegou é porque é um milagre de Deus. Não acreditavam em você, não achavam que você ia conseguir, amaldiçoaram até dizendo você não presta para nada, mas você está aí, está rompendo, não é um bonsaizinho, é um cedro do Líbano, crescendo, multiplicando, florescendo, está aí rompendo, porque você era um improvável, mas Jesus fez um milagre, e hoje você é uma pessoa vitoriosa, é um Lázaro. Quantos Lázaros, que eram improváveis, são um sucesso de Deus, mas só que o Lázaro dá trabalho, para chegar a ser um sucesso, ele deu um trabalhão. Jesus chorou por causa do Lázaro. Tem gente que faz Jesus chorar na igreja. Tem gente que faz o líder de célula chorar. Tem gente que manda chamar o mestre, tem que ser agora. Ele morre, é sepultado, cheira mal. Sabe o que é que cheira mal para Jesus, irmãos? A carne. Não estou falando daquele cheiro do churrasco, a picanha na churrasqueira. Tem um irmão que me prometeu um churrasco de carneiro, estou aguardando esse churrasco. Mas o cheiro das obras da carne cheiram mal diante de Deus. Por isso o apóstolo Judas escreve em sua carta que nós devemos detestar até a roupa manchada pela carne. Obras da carne cheiram mal diante de Deus. Tem Lázaro que ainda está na obra da carne, está cheirando mal. Marta está dando trabalho na célula, está dando trabalho na igreja, está dando trabalho para Marta, está dando trabalho para Maria. Está insistindo, mas Jesus sabe tratar com o Lázaro. Jesus, venha logo que o Lázaro está doente. Jesus fica 2 dias ainda onde ele estava. Essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Esse problema da sua vida não é para o fim, é para o teu bem, é porque Deus quer transformar você, que é um improvável, num milagre sobrenatural. É Deus trabalhando com o Lázaro. Mas o Lázaro deu trabalho, o Lázaro ficou doente, o Lázaro morreu, o Lázaro cheirou mal, Jesus foi até lá, mandou tirar a pedra. Mas Senhor, está cheirando mal. Vai lá, vocês têm que sentir um pouquinho desse cheiro ruim, sim. Sente um pouquinho. Mas não desista do Lázaro que está na tua família. Não desista do Lázaro que está na sua célula. Não desista dos Lázaros na igreja, porque eles são improváveis, eles podem estar dando trabalho, até fazendo você chorar um pouco, mas um dia eles vão ser um milagre glorioso de Deus. Um milagre de Deus. Um milagre de Deus. Jesus vai ressuscitar o Lázaro.
Jesus manda o Lázaro, vem para fora, e o Lázaro que estava morto, cheirando mal, é ressuscitado, porque Jesus tem um propósito na vida do Lázaro. Jesus ama, e Ele quer fazer uma obra. Aí veja como o que a Bíblia fala de Lázaro no capítulo 12 do Evangelho de João. João 12, 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Agora Lázaro atraía pessoas para Jesus, porque Jesus tinha ressuscitado Lázaro e tinha transformado aquele homem que tinha ficado doente, que tinha sofrido, que tinha dado trabalho. Jesus tinha transformado aquele homem num milagre de Deus, e o povo vinha para ver Jesus e para ver Lázaro, porque Lázaro era um milagre de Deus. Muitas pessoas vão olhar para a tua vida e vão dizer: essa pessoa é um milagre de Deus, é um improvável que deu certo. Sabe por quê? Porque foi Jesus quem fez a obra e um milagre na vida desse Lázaro. Foi Jesus. Então, irmãos, eu concluo dizendo para você: Deus precisa das Martas, Deus precisa das Marias, Deus precisa dos Lázaros. A obra é dele, a igreja é dele, e da mesma forma que numa família tem as suas Marias, as suas Martas e os seus Lázaros, na igreja Deus tem um propósito e sabe como tratar com cada um de nós, porque João 11, versículo 5, e aí eu peço para você ficar em pé, para orarmos, lendo juntos este versículo. A Bíblia diz assim, João 11, 5, Jesus amava, quem ele amava? Marta, a irmã dela, Maria e Lázaro. Diga comigo: Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro. Você pode falar para alguém que está aí do teu lado, e se você sabe o nome dele, fala: Jesus ama a Fátima, Jesus ama o Gabriel, Maria, Jesus ama você. Aleluia. Será que essa aqui que era a Maria lá do texto bíblico? Aquela Maria já está bem lá para trás. Daniel, Jesus ama você. Bárbara, Elton, Sindel, Jesus ama você. Pode dar um trabalhinho aqui ou ali, pode precisar um puxãozinho de orelha: Marta, Marta, porque está ocupada e sobrecarregada com tantas coisas. Pode precisar um chacoalhão de Jesus: Maria, pode levantar porque Jesus está lá te chamando. Mas Ele ama. Não é porque Jesus demorou 2 dias, 4 dias, não é porque está demorando 1 mês para Ele te responder, não é porque a bênção pode estar demorando 3 meses que Ele não te ama. É mentira do diabo. Jesus ama você sim, Jesus ama você de verdade, Jesus tem um propósito na sua vida. Mas mandaram chamar e ele não veio. Se ele tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ele veio agora, e o milagre vai acontecer, porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E se creres, verás a glória de Deus. Levante as suas mãos para Jesus, levanta. Ele te ama. Vai orando, vai experimentando Jesus da sua forma. Se você é como Marta, que trabalha, vai se colocando diante dele dizendo: Senhor, eu vou trabalhar ainda mais.
Se a tua paixão é a presença e é adorá-lo, vai dizendo para ele: Jesus, eu vou orar, vou adorar, vou ouvir tua palavra muito mais a partir de hoje, porque o Senhor me ama. Se você é um improvável, que está tendo problemas ou dando trabalho, Jesus não desiste de você, e a bênção de Deus vai ser sobrenatural na sua vida, porque você é um improvável que já deu certo, em nome de Jesus. Ele te ama, Ele te ama, receba esse amor. Aleluia, aleluia. Ele tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Receba o amor de Deus, receba. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti, o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus ama você. Sinta este amor. Receba o amor de Jesus. Ele tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti, o afeto que sentes por. Quem nos separará do amor de Cristo? Me ama tanto assim. Será a tribulação ou a angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo ou espada? Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto.
atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e meu coração é tomado em grande dor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Segura na mão de alguém aí do teu lado, seja um Lázaro, ou uma Maria, ou uma Marta aí do teu lado. Jesus ama essa pessoa. Ore por essa pessoa agora, ore. Pede para Jesus encher de amor a vida desse teu irmão e tua irmã. Encha, Senhor, encha do teu amor, que todos possam sentir o teu amor. Derrama, Senhor, o teu amor, derrama, Senhor, mais e mais. Espírito Santo, Espírito Santo, derrama teu amor. O Senhor nos ama. O Senhor amava Maria, amava Marta, amava Lázaro. O Senhor ama os adoradores. O Senhor ama os trabalhadores da tua seara. O Senhor ama aqueles que são um milagre do Senhor. Meu Deus, nós oramos uns pelos outros, para que todos possam se amar como o Senhor nos amou, que todos possam amar uns aos outros, amar como o Senhor nos amou, Jesus, amar e fazer a tua vontade, amar e te adorar, Jesus, e viver o teu amor, todos os dias da nossa vida, Jesus. É o teu amor que quebra toda mentira, todo argumento, toda cilada. É o teu amor que purifica o coração. É o teu amor que purifica o coração. Purifica o coração, Jesus. A fonte de toda esta vida, que começa no coração, seja purificada, Senhor. Seja desintoxicada. Tira todo o veneno da amargura. Tira todo o veneno da mágoa, do ódio. Tira, Senhor. Purifica o coração. Purifica o coração, Pai. Purifica, Senhor. Aleluia. Dá um abraço nesse irmão, fale para ele: Jesus ama você. Jesus ama você. Ele te ama. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. A Marta tem que entender que Jesus ama a Maria, e a Maria é importante para Jesus. O Lázaro tem que entender que ele é um milagre de Deus, e não é por sua causa, é pela graça de Deus, é um favor que ele não merecia. A Maria tem que entender que a Marta trabalha, e ela é preciosa para Jesus.
Porque Jesus levanta trabalhadores para a sua seara. E assim é uma igreja. Tem as Marias, tem as Martas, tem os Lázaros, e Jesus ama todo mundo. Aplauda o Senhor, dá glória a Jesus. Aleluia.